Oi, gente, tudo bem com vocês? Feliz 2026. Eu sou a Dani e esse é o primeiro vídeo do ano aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer a bolsa Moon, inspirada na bolsa meia-lua, uma tendência forte para 2026. Se você ama peças modernas e quer fazer bolsas lindas para usar ou vender, já se inscreve no canal, aproveita também e vem aqui no botão hypar e deixe o seu hype. É muito importante o seu hype, pois ajuda o nosso canal a crescer. A bolsa Moon ficou medindo 26 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. E ficou pesando 231,7 gramas. Para confeccionar, nós vamos precisar de fio náutico de 3 milímetros. Esse que eu estou utilizando é da marca Geotex, na cor bege. Vou utilizar também agulha 3,5 milímetros, botão imantado, um mosquetão de 12 milímetros e uma argola meia-lua. Vamos dar início fazendo um total de 35 correntinhas. Faço meu nozinho corrediço, já conto esse nozinho corrediço como a minha primeira correntinha e sigo fazendo correntinha até completar 35 correntinhas. Feitas as minhas 35 correntinhas, eu fiquei com aproximadamente, ó, vou deixar as correntinhas bem retas aqui na mesa, e fiquei com aproximadamente 24 centímetros de correntinha, ó. Subir assim um pouquinho para vocês visualizar. 24 centímetros, ok? Estou passando as medidas para que vocês possam adaptar ao fio da preferência de vocês. Ó, eu vou girar as minhas correntinhas do lado avesso. Esse é o lado da frente, este é o lado avesso. Eu vou trabalhar nessas alcinhas que se formam do lado avesso da minha correntinha. Ó, sem pular nenhuma correntinha, eu já venho nesta alcinha, ó. Pego nesta alcinha, puxo o meu fio do novelo, ó, e passo dentro desta alcinha, formando um ponto baixíssimo. Então, eu fiz um ponto baixíssimo na minha primeira correntinha. Agora, eu vou vir na minha próxima alcinha da correntinha e vou fazer um baixo. E sigo desta forma, tá? Fazendo um baixo para cada alcinha da minha correntinha. Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha até chegar aqui, ó, na minha penúltima alcinha. Os meus pontos baixos, eu fiz até a penúltima alcinha da minha correntinha, como eu havia dito para vocês. Me sobrou aqui a minha última correntinha, que é o nozinho corrediço que a gente iniciou as correntinhas. Eu vou pegar nesta alcinha, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui para finalizar. Então, eu puxo o meu fio do novelo, ó. Pego este fio que eu acabei de puxar do novelo e passo por dentro desta alcinha. Então, aqui nesta primeira carreira, nós ficamos com um total de 35 pontos, tá? Afinal de contas, a gente não pulou nenhuma correntinha. Então, eu iniciei fazendo um ponto baixíssimo, fiz um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha e finalizei com um ponto baixíssimo, tá? Sempre vamos iniciar e finalizar desta forma, com um ponto baixíssimo, ok? Agora, prosseguimos para a carreira de número 2. Eu vou virar o meu trabalho sem fazer nenhuma correntinha, tá? Eu simplesmente vou virar desta forma, sem fazer nenhuma correntinha. Vou pular, ó, vou pular este ponto, ó, onde está saindo a minha laçadinha. Vou vir aqui neste próximo ponto, tá? Pulo esse, venho neste. Insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo para iniciar. Então, puxo a minha laçadinha do novelo e passo ela aqui por dentro desta alcinha. Então, iniciei com um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento de 2 pontos baixos, tá? Faço meu primeiro ponto baixo e no mesmo espaço faço o meu segundo.
Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, ó, depois aqui do meu aumento. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Eu vou fazer 5 pontos baixos depois do meu aumento, tá? Aqui eu já tenho 3 pontos. Vou fazer mais 2. Ficando com 5. Feitos meus 5 pontos, depois do meu aumento, no próximo ponto eu vou fazer um aumento, ó. Faço um aumento. No próximo ponto, faço um ponto. E vou fazendo um ponto para cada ponto até ficar com 5. 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos depois do meu aumento, igual eu fiz aqui, ó. Vou repetir, ó. Vou fazer um aumento no próximo ponto. No próximo, faço um ponto sozinho, até obter 5 pontos depois do meu aumento. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, faço um aumento. No próximo ponto, faço um ponto. E assim eu sigo até obter 5. 3, 4, 5. Faço um aumento no próximo ponto. E agora faço 5 pontos aqui depois do meu aumento. 2, 3, 4 e 5. Ó, observe que me restou 3 pontos para finalizar, ó. 1, 2, 3. Neste próximo ponto, eu vou fazer um aumento. E neste ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Para finalizar a carreira. E este ponto aqui, ó, a gente não vai trabalhar, vai deixar ele sem trabalhar, ok? Vai ficar desta forma mesmo, tá? Então, nesta carreira de número 2, ficamos com um total de 39 pontos. Lembrando que eu estou contando com todos os pontos, tá? Inclusive com os pontos baixíssimos aqui do início e o do final. Prosseguimos para a carreira de número 3, sem fazer nenhuma correntinha, tá? Eu vou virar o meu trabalho. Vou pular este ponto, ó, onde está saindo a minha laçadinha. Vou vir aqui neste próximo. Pulo esse e venho no próximo. Faço um ponto baixíssimo, tá? No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo. E assim, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou fazer esses pontos baixos até chegar aqui, ó. Quando eu estiver chegando aqui próximo do final, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final, ó, observe que está faltando 2 pontinhos para finalizar. Então, vou vir aqui neste ponto, ó, eu vou fazer um baixíssimo. Faço um baixíssimo e este último a gente não trabalha, tá? Então, sempre aqui no último a gente vai deixar ele sem fazer. Finalizamos a carreira de número 3 com um total de 37 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 4. Sem fazer correntinha, eu vou virar o meu trabalho, sempre vai ser desta forma, tá? Ao iniciar a carreira, viro assim, ó. Vou pular este ponto, ó, onde está saindo a minha laçadinha, venho neste. Faço um ponto baixíssimo neste ponto. Vou vir no próximo ponto, vou colocar um ponto baixo. No mesmo espaço, coloco mais um ponto baixo, ficando com um aumento. Então, fiz um ponto baixíssimo, no próximo, fiz um aumento. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. 3, 4, 5
e 6. Venho no próximo ponto, faço um aumento. Agora, depois do meu aumento, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até ficar com 5. Então, já tenho 4, coloco mais um, ficando com 5 aqui depois do meu aumento. Faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo espaço aqui no próximo ponto. Agora, eu repito os 5 pontos, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base até ficar com 5. 3, 4 e 5. Agora, eu venho no próximo, fazendo um aumento. Venho no próximo, ó, depois do meu aumento, faço um ponto baixo para cada ponto de base, até ficar com 5. Ó, fiz o aumento, fiz 5 pontos. Venho no próximo ponto, faço um aumento. E aqui, ó, para finalizar, eu vou fazer 6 pontos baixos, aqui depois do meu aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos depois do meu aumento. Ó, me restou 3 pontos para finalizar minha quarta carreira. Neste ponto, eu vou colocar um aumento, tá? 2 pontos baixos no mesmo espaço. Fiquei com 2 restantes aqui na minha carreira. Neste próximo ponto, eu vou colocar um baixíssimo, tá? E aqui este ponto a gente deixa sem trabalhar. Então, nesta quarta carreira, nós fizemos um ponto baixíssimo, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento. Finalizamos com 6 pontos baixos, um aumento e um ponto baixíssimo. Ok? E ficamos com um total de 41 pontos na carreira. Prosseguimos para a carreira de número 5. Eu vou virar o meu trabalho sem fazer nenhuma correntinha. Pulo este ponto onde está saindo a minha laçada, venho no próximo, faço um baixíssimo. Venho no próximo ponto, ó, faço um baixo. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou voltar com vocês quando estiver faltando 2 pontinhos para finalizar a nossa quinta carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, está faltando 2 pontinhos para finalizar. Então, vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um baixíssimo. E deixo este último sem fazer nenhum ponto. Então, nesta carreira de número 5, nós ficamos com um total de 39 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 6. Viro o trabalho sem fazer nenhuma correntinha. Pulo este ponto, ó, onde está saindo a minha laçada, venho no próximo. Faço um baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo para cada ponto de base, até obter 8 pontos baixos, tá? Eu já tenho 4 pontos aqui depois do meu ponto baixíssimo, ó. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou fazer até obter 8. 5, 6, 7 e 8. Feitos os meus 8 pontos, eu vou fazer um aumento no próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora eu vou fazer a sequência de 5 pontos baixos e um aumento, ó. Aqui depois desse aumento, eu vou fazer 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faço um aumento. Faço um aumento aqui depois dos meus 5 pontos trabalhados. Agora eu vou repetir 5 pontos novamente e um aumento. 5 pontos aqui depois do meu aumento. 2, 3, 4 e 5.
Fiz os 5 pontos, no próximo ponto faço um aumento. 5 pontos, ó, depois do meu aumento, 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo ponto, faço um aumento. Depois desse aumento que eu fiz, observe que já está quase finalizando a nossa carreira. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos baixos, tá? Aqui depois do meu aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Me restou 2 pontos para finalizar. Eu vou trabalhar aqui neste próximo ponto um baixíssimo e deixar o último sem trabalhar, tá? Então, nesta carreira de número 6, nós fizemos um ponto baixíssimo, 8 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base e um aumento. Depois, nós fizemos 5 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? Ó, 5 pontos baixos, um aumento. 5 pontos baixos, um aumento. 5 pontos baixos e um aumento. Finalizamos com 8 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Ok? Agora, nesta carreira de número 7, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Observe que na primeira carreira a gente iniciou com ponto sobre ponto. Aí na segunda já fez aumentos, né? Na terceira fez ponto sobre ponto. Na quarta fez aumentos. Na quinta foi ponto sobre ponto. Na sexta, agora que a gente fez, teve os aumentos. E agora na sétima a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então sempre a gente vai ficar intercalando uma carreira com aumento e uma sem. Ó, vou virar o meu trabalho sem fazer nenhuma correntinha. Eu vou pular este primeiro ponto, ó, onde está saindo a minha laçada, venho no próximo. Faço um baixíssimo. Agora eu trabalho ponto sobre ponto, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base, até me restar ali 2 pontos para finalizar. Fiz os meus pontos sobre ponto, ficou restando 2 pontos para finalizar a carreira. Eu vou vir aqui no meu penúltimo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Deixo esse último sem trabalhar. E nesta carreira de número 7, nós ficamos com um total de 39 pontos, tá? Eu vou marcar aqui a minha carreira de número 6 e 7, tá? Só para ficar melhor de vocês entender. Esta aqui é a minha carreira de número 6. E essa aqui de cima é a carreira de número 7. Então, agora, a partir dessas próximas carreiras, nós vamos fazer repetição do que a gente fez na carreira de número 6, né? Com os aumentos. E depois nós vamos repetir a carreira de número 7. Então, aqui, ó, na próxima carreira, que é a carreira de número 8, eu vou repetir a carreira de número 6, que foi a carreira com aumento. Na carreira de número 9, eu vou repetir a carreira de número 7, que foi a carreira sem aumentos, tá? E assim por diante. Eu vou fazer essa repetição até a carreira de número 16, tá? Intercalando a carreira de número 6 com a carreira de número 7. Eu vou fazer aqui a carreira de número 8 e 9 com vocês mais uma vez, tá? Então, vou virar o meu trabalho sem fazer correntinha, sempre sem fazer correntinha. Pulo aqui o meu primeiro ponto, ó, onde está saindo a minha laçadinha. Venho no segundo e inicio com um baixíssimo. Vou vir aqui no próximo, faço um ponto baixo. E a partir desse ponto baixo, eu vou fazer um total de 8 pontos baixos, tá? Eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz os meus 8 pontos baixos. Faço um aumento aqui no próximo ponto. Agora eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? Então, faço 5 pontos baixos aqui depois do meu aumento. Fiz 5 pontos baixos.
um aumento. Repito os meus 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Faço um aumento. E aqui eu vou fazer a minha terceira vez de 5 pontos baixos, ó. E um aumento, tá? 5, um aumento aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento. E agora eu faço 8 pontos baixos, ó. Depois aqui do meu aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Me restou 2 pontos para finalizar. Aqui no próximo ponto eu faço um baixíssimo e deixo o último sem trabalhar. Então, aqui na carreira de número 8, eu repeti a carreira de número 6. Eu fiz essas marcações porque assim eu acredito que fica mais fácil de vocês voltar aqui na carreira, né? Ou então pode até voltar o vídeo e verificar como que eu fiz a carreira de número 6 e a carreira de número 7, tá? Então, aqui é só repetição da carreira de número 6. Agora, a carreira de número 9 vai ser repetição da carreira de número 7. Vou virar meu trabalho, ó. Sem fazer nenhuma correntinha, eu viro o trabalho, pulo aqui o meu primeiro ponto, venho no próximo, faço um baixíssimo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até me restar ali 2 pontos para finalizar. Fiz os meus pontos sobre ponto, me restou 2 pontos para finalizar. Vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um baixíssimo, deixando aqui o último sem trabalhar, certo? Então, a partir de agora, como eu disse para vocês, vocês vão intercalar essas duas carreiras de aumento e essa carreira sem aumento, tá? Se tiver alguma dúvida referente a essas duas carreiras que a gente vai intercalar agora, é só voltar na carreira de número 6 e 7, que é só repetição dessas duas carreiras, tá? Então, sempre vão se manter também com a mesma quantidade de pontos da carreira de número 6 e 7. Então, na carreira de número 6, eu fiquei com 41 pontos e na carreira de número 7, 39 pontos. Nós estamos aqui na carreira de número 9, nós vamos fazer essa repetição, né, intercalando essas duas carreiras até a carreira de número 16, ok? Eu vou adiantar aqui essa parte e já retorno com vocês. Finalizada as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 16. Agora nós vamos dar continuidade. Então, eu viro o meu trabalho sem fazer nenhuma correntinha e vamos para a carreira de número 17, tá? Na carreira de número 17, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, vou pular aqui, ó, o meu primeiro ponto, onde está saindo a minha laçada. Venho no meu segundo, faço um baixíssimo. Agora, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até me restar ali 2 pontos para finalizar. Feitos os meus pontos sobre ponto, está me restando 2 pontos para finalizar. Aqui neste penúltimo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo e deixar o último sem trabalhar, tá? Eu fiquei com um total de 39 pontos na minha carreira de número 17. Agora eu vou virar o trabalho sem fazer correntinha, tá? Vou pular aqui este primeiro ponto, venho no segundo, faço um baixíssimo. Nós vamos seguir para a carreira de número 18 e esta é a nossa última carreira, tá? Então, eu venho aqui no próximo ponto, ó, depois de ter feito o meu ponto baixíssimo, vou colocar um ponto baixo. E assim eu vou seguir até o final, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, faltando 2 pontos para finalizar. Aqui no penúltimo ponto, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo e deixar o último sem fazer. Eu vou adiantar a minha carreira de número 18 e já retorno para a gente dar início ao acabamento aqui da nossa primeira base. Então, finalizei aqui a minha
última carreira, né, a carreira de número 18, fiz os meus pontos sobre ponto, coloquei meu ponto baixíssimo aqui no penúltimo ponto, deixei o último sem trabalhar. Finalizamos com um total de 37 pontos na carreira, tá? Agora nós vamos dar início ao acabamento da lateral aqui da nossa primeira parte da base. Vou vir aqui nesta próxima carreira, ó, pegando as duas alcinhas da lateral do meu ponto e vou colocar um baixíssimo, tá? Eu vou marcar este último ponto baixíssimo que a gente fez, ó, aqui na carreira, ó, este pontinho, fiz o ponto baixíssimo aqui, tem o ponto baixíssimo que a gente fez na carreira de número 18. Então, vou marcar este ponto, tá? Agora, eu sigo colocando um ponto baixíssimo para cada carreira da minha base, tá? No final, a gente tem que ficar com 18 pontos baixíssimos, contando a partir deste ponto, tá? Deste ponto marcado. Aí, vocês podem colocar em qualquer alcinha, ó. Não tem uma alcinha certa para colocar, ok? Vai colocando aí aleatoriamente nas alcinhas, tá? O importante é que tenha 18 pontos baixíssimos aqui de acabamento, tá? Que é a mesma quantidade de carreiras que a gente fez na nossa base. Vou contar aqui para mim ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora 13 aqui. 14. 15. 16. 17. E aqui no finalzinho, 18. Vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos também aqui na abertura da bolsa. Nós vamos colocar um ponto baixíssimo para cada correntinha que a gente fez, tá? A gente fez 35, tem que ficar com 35 pontos baixíssimos. Então, vou vir aqui na minha primeira correntinha, ó, e pegar essa alcinha de trás, ó, na minha correntinha. Faço o ponto baixíssimo. Eu vou marcar este ponto para mim saber que aqui é o primeiro ponto dos 35. Então, já tenho um. Vou vir aqui no meu segundo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, pegando aqui na alcinha de trás, tá? Então, vou fazendo um ponto baixíssimo, sempre pegando na alcinha de trás, ó, até completar os 35 pontos baixíssimos, contando a partir aqui do ponto marcado. Não aperta muito, tá? Deixa folgadinho esses pontos, para não repuxar a nossa base. Finalizados meus pontos baixíssimos, deu exatamente aqui, ó, 35 pontos baixíssimos. Depois a gente vai arrematar aqui este fio do início. Agora, eu vou fazer nesta lateral 16 pontos baixíssimos, tá? Então, vou colocar um ponto baixíssimo para cada carreira e o último a gente vai fazer um ponto fake. E aqui, ó, neste ponto que a gente iniciou a última carreira, eu já vou contar com ele os meus 18 pontos baixíssimos. Assim como a gente fez aqui, ó. Aqui a gente não já contou com este ponto, né? A gente fez aqui 18 pontos baixos, deu um total de 18 pontos baixíssimos até aqui, tá? Então, aqui a gente tem que ter a mesma quantidade. Então, como eu já tenho aqui este ponto, ó, até marquei aqui para vocês visualizar, eu vou fazer 16 pontos baixíssimos aqui nesta lateral. Então, vou vir aqui nesta alcinha, ó, vou fazer um baixíssimo. Vou seguir fazendo um baixíssimo para cada alcinha, tá? Eu vou marcar aqui este primeiro ponto para a gente saber que aqui é o primeiro ponto dos 16 pontos. Então, já tenho dois, ó. 3, 4, 5, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e aqui, ó, 16, tá? Então, aqui eu fiz 16 pontos baixíssimos. Eu vou cortar o meu fio exatamente aqui neste ponto, ó. Então, agora eu vou fazer meu ponto de número 17, tá? Eu vou inserir aqui, ó, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto, que é o ponto baixíssimo da carreira de número 18, né? A nossa última carreira. Puxo aqui o fio pra trás. Agora eu vou inserir pegando uma alcinha do meu último ponto, ó, meu ponto de número 16. Puxo o fio aqui para trás, ó. Então, aqui a gente formou o ponto de número 17 e este primeiro ponto é o ponto de número 18, ok? Agora é só fazer o arremate desses fios, né? Passando aqui entre os pontos e selando com a chama do isqueiro. Agora eu vou fazer a minha segunda parte, tá? Então, vocês retornam o vídeo e faz a segunda parte de vocês também. Finalizada a minha segunda parte da base, ó, fiz aqui a minha segunda parte, igualzinha à primeira. Antes de iniciar a costura, eu vou fazer uma pequena correção, onde eu coloquei o marcador, tá? Aqui a gente iniciou com os pontos baixíssimos, né? Fez os 18 pontos, e eu acabei colocando o marcador aqui, ó, no primeiro ponto dos 35 pontos que a gente fez. Não é pra colocar aí, tá, gente? Eu coloquei errado. É pra colocar no ponto de número 18. Então, eu fiz os 18 pontos baixíssimos, coloco o marcador no ponto de número 18, depois eu fiz os 35 pontos baixíssimos, e aqui nesta outra lateral, eu coloco o meu marcador no primeiro ponto dos 18. Agora, eu vou dar continuidade aqui fazendo a costura das duas partes da nossa bolsa. Eu vou pegar aqui um pedaço de fio, tá? Aproximadamente uns 3 metros de fio, tá? Para fazer essa costura. Eu vou unir avesso com avesso, ó. Aqui é a parte da frente, ó. E aqui é a parte da frente. Eu vou fazer essa costura com agulha de crochê mesmo, tá? Se vocês preferir, pode fazer com agulha de tapeçaria. Eu vou contar aqui, depois do meu ponto marcado, 3 pontos. Venho no terceiro ponto e pego somente esta alcinha. Aqui na minha primeira base, eu vou pegar no ponto correspondente, tá? No terceiro ponto, depois do meu marcador. Pegando somente uma alcinha do meu ponto baixíssimo. Eu vou puxar o meu fio, ó, deixo uma ponta. Agora eu venho aqui pela parte da frente e pego neste próximo ponto, ó, pegando somente uma alcinha e venho ali no ponto correspondente na minha segunda base, ó. Puxei o meu fio, passei aqui sobre as alcinhas, ó. Agora venho no próximo ponto, aqui pelo lado da frente, pego somente uma alcinha, venho no ponto correspondente da minha segunda parte, pego somente uma alcinha, puxo o meu fio. Ajusto para ficar um pouquinho mais apertado, venho no meu ponto marcado, ó, retiro os marcadores, pego aqui pelo lado da frente, somente uma alcinha do meu ponto, venho no ponto correspondente, na segunda parte, puxo o meu fio. E assim vai ser a nossa costura, tá? Sempre pegando aqui pela parte da frente, pegando o ponto correspondente ali da segunda parte, pegando somente uma alcinha dos pontos, puxando o fio e fazendo a costura, tá? Eu vou fazer a minha costura até chegar aqui próximo do meu ponto marcado. Cheguei aqui, ó, próximo dos meus marcadores e observe que tá batendo marcador com marcador. Então, esses marcadores vai servir
como base, né, pra gente não se perder na costura, tá? Para verificar se não pulou nenhum ponto ao efetuar a costura aqui das partes, né, da lateral, do fundo e ali da nossa segunda lateral, ok? Então, vou dar continuidade normalmente aqui, ó, tiro os marcadores, vou fazendo a minha costura, ok? Eu vou seguir fazendo a minha costura até chegar aqui, ó, nesta outra ponta. Fiz a minha costura até chegar nos marcadores. Eu vou retirar aqui os marcadores e vou prosseguir descendo aqui na abertura 3 pontos, igual fizemos ali ao iniciar a costura das duas partes. Então, faço aqui o meu primeiro ponto na abertura. O segundo. E o terceiro. E assim a gente finaliza esta etapa da costura. Depois a gente faz o arremate do fio do início, dá uma ajeitada na bolsa, né? Ajeita aqui o fundo. Agora, com esse próprio fio da costura, nós vamos fazer a parte onde a gente vai colocar o fecho da abertura da bolsa. Então, aqui mesmo, ó, eu venho no próximo ponto, pego somente uma alcinha do meu ponto baixíssimo, puxo uma alcinha, venho no próximo ponto baixíssimo, puxo mais uma alcinha, passo essa alcinha por dentro, fazendo um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, pegando somente uma alcinha, faço ponto baixo. Então, iniciamos com um ponto baixíssimo, agora eu faço um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando somente uma alcinha, tá? Eu vou fazer os pontos baixos até chegar aqui, ó, neste ponto. Feitos os meus pontos baixos, observe que eu cheguei aqui um ponto antes de onde a gente iniciou a costura, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo neste ponto. Agora, eu vou virar sem fazer nenhuma correntinha, pulo este primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Agora, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, um ponto antes do meu ponto baixíssimo que eu fiz. Aqui é a laçadinha, né, que a gente puxou, este é o ponto baixíssimo. Então, vou fazer até chegar neste ponto. Cheguei aqui, ó, no meu ponto baixíssimo, aqui é a laçadinha que a gente puxou, o meu ponto baixíssimo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo exatamente aqui, tá? E assim, a gente finaliza aqui esta parte da abertura. Eu vou fazer somente 2 carreiras. Se vocês quiserem fazer com 3 carreiras, vocês podem fazer também, tá? Eu não passei a quantidade de pontos aqui de cada carreira, porque não tem importância a quantidade de pontos, tá? É só um acabamento para a gente colocar o botão imantado. Então, eu corto o meu fio e faço o arremate deste fio, passando entre os pontos e selando com a chama do isqueiro. Agora, eu vou pegar o meu fio e fazer o mesmo processo ali do outro lado. Vou iniciar aqui, ó, um pontinho depois dos meus 3 pontos aqui que eu fiz a costura, pegando somente uma alcinha, puxo o fio do novelo, venho no próximo ponto, pego somente uma alcinha, faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Sigo fazendo pontos baixos até chegar a um ponto antes de onde eu iniciei a costura, finalizo com um ponto baixíssimo. E faço a minha segunda carreira, tá? É repetição do que a gente fez na primeira parte do acabamento do botão.
Vou adiantar e já retorno. Finalizado o acabamento aqui para colocar o fecho. Como vocês podem observar, eu já coloquei a primeira parte do fecho e já adiantei essa parte aqui de cima que daqui a pouco eu explico para vocês. Agora eu vou fazer a costura da parte mais fina do meu botão com vocês. Aqui na parte, ó, de cima do acabamento que eu fiz para colocar o fecho. E esta parte eu vou costurar aqui na parte de dentro, tá? Esta parte mais grossa a gente costurou na parte de fora, né? Deste acabamento. E nesta parte aqui do acabamento, nós vamos costurar na parte de dentro, tá? Para que ele se una desta forma, ó, com outro botão. Ok? Então, eu faço a costura da seguinte forma. Eu centralizo, né? O meu botão, colocando ele em cima do outro botão que eu já costurei aqui embaixo. Ó, verifico se tá tudo ok. Agora que eu centralizei, eu puxo aqui, ó, com o auxílio do meu dedo. E aqui eu já sei mais ou menos onde eu tenho que costurar. Posicionei o meu botão, vou pegar minha agulha e linha. Eu vou inserir aqui, ó, pelo lado de dentro mesmo, pegando este ganchinho. Ó. E agora eu atravesso entre os pontos e inserindo no meu ganchinho. Vou ajustar aqui a pontinha. E assim eu vou costurando, ó, até eu ver que tá bem firme aqui essa costura do meu botão. Se quiser costurar assim também, ó, pode fazer a costura assim, também, ou atravessando do jeito que eu fiz ali inicialmente, tá? Vi que meu primeiro ganchinho já está costurado, eu atravesso entre os pontos para chegar aqui no meu segundo ganchinho, sem ter que arrematar a minha linha, tá? Venho no próximo ganchinho, ó, e faço a mesma costura. Eu vou passar essa costura em todos os meus ganchinhos, tá? Quando chegar aqui, ó, no último ganchinho, eu retorno com vocês, pra gente fazer o arremate do fio da costura. Ó, cheguei aqui no meu último ganchinho, eu vou atravessar, ó, aqui pra onde eu iniciei e vou amarrar uma ponta com a outra, tá? Pra fazer esse arremate. Atravessei, agora eu amarro uma ponta com a outra para fazer o meu arremate. E assim fica costurado o nosso botão. Eu já fiz esta parte, ó, onde eu vou colocar o meu mosquetão para prender e fazer a alça de mão aqui da nossa bolsa. Eu vou fazer a outra parte aqui deste lado, ó, junto com vocês. Então, eu vou pegar minha agulha e o meu fio, vou fazer um nozinho corrediço. E eu vou pegar aqui, ó, nestas alcinhas, ó, onde a gente fez a costura, tá? Pode ser em qualquer alcinha que vocês preferirem, tá? Não tem uma alcinha certa para pegar. Então, eu faço um ponto baixo aqui, ó, pegando as duas alcinhas aqui da minha lateral da bolsa. Ó, vou vir aqui pegando duas alcinhas, também aqui do outro lado, ó. Como eu disse, pode ser qualquer alcinha, tá? Eu vou fazer 2 pontos baixos aqui na minha lateral. Faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo a minha correntinha e pulo o primeiro ponto. Eu vou vir aqui no segundo ponto e fazer um ponto baixo. Já vou contar a minha correntinha como meu primeiro ponto. E repito o processo, ó. Faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no meu segundo ponto fazendo um ponto baixo, tá? Eu vou fazer até obter 8 carreiras. Estou finalizando
a minha última carreira, fazendo o meu último ponto. Eu já cortei o meu fio, eu puxo o fio, né, saindo todo aqui do ponto e faço o meu arremate. Não esquece de repetir todo esse processo que eu fiz lá do outro lado, tá? Para ser colocado o mosquetão. Finalizei os meus arremates, agora eu vou colocar minha argola meia-lua deste lado e do outro lado eu vou colocar o mosquetão, tá? Como eu havia dito para vocês. Eu vou fazer aqui uma costura com linha e agulha, tá? Eu dobro esta parte que a gente fez em crochê e vou costurar, tá? É uma costura bem aleatória, não tem nenhum segredo nessa costura, tá? Eu vou pegando aqui os pontos com agulha e linha. Depois eu finalizo o arremate da mesma forma que eu fiz no botão imantado, tá? Amarrando a ponta do início com a ponta do final. Eu vou adiantar aqui a costura e já retorno com a bolsa prontinha para vocês verem. Finalizei a costura, ó, costurei os dois lados. A gente vai prender o mosquetão aqui na meia argola. Ó, desta forma, para se formar esta alça aqui de mão. Vocês podem colocar aqui também argolas articuladas na lateral e utilizar uma alça transversal, ok? Então, a gente finaliza mais uma videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo para que chegue em mais pessoas. Ah, e se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!